Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Linkscast, podcast que eu, Damiana, criei para trazer os nossos clientes, os nossos parceiros de negócios e falarmos de diversos nichos aqui. Então já começa a seguir a gente e compartilha para quem possa ver esse assunto que é sempre muito interessante. E hoje eu estou aqui com a Amália Silva, que é CEO e fundadora da Genial Elevate, mentora e consultora estratégica em saúde, com mais de 14 anos de experiência, atua apoiando empresas na área da saúde, na melhoria de processos, uso inteligente de dados e decisões focadas em resultado assistencial e sustentabilidade. Também é diretora regional do Comitê de Saúde da PUC, em Florianópolis. Super currículo. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Damiana. E aí, me conta um pouquinho desse currículo todo aqui. Tu sempre foi da área da saúde? Como que é? Sempre. Na verdade, eu me formei em administração e logo em seguida eu comecei a atuar, né? Meu primeiro emprego foi dentro de um laboratório e aí depois eu tive uma clínica, uma policlínica em Belém. E ali eu fiquei por 14 anos à frente da clínica. Uhum. Então, lá a gente tinha mais diversos tipos de atendimento, seja da parte médica, terapêutica, exames de imagem, odontológica. E ali, por implantar esse serviço, já me trouxe essa, vamos dizer assim, essa bagagem, essa expertise, que ela foi a gente começar a implantar um serviço, começar do zero, uma coisa que foi um sonho. E aí você vê aquilo crescer, tomar uma proporção, um prédio de 7 andares, você ir formando tudo aquilo, formando a equipe, então vai te trazendo essa bagagem, essa experiência. Sim, legal. E depois dessa experiência? Aí, depois dessa experiência, eu já vim para Florianópolis, para poder, na verdade, tomar agora, de que é começar do zero. Né? Eu me separei e aí eu disse, não, agora a clínica ficou com meu ex-marido, e aí deixa eu retomar minha vida, quero de uma outra forma. Sim. Né? Novos ares. Novos ares. E recentemente eu recebi o convite para ser diretora do Comitê de Saúde da Regional daqui de Florianópolis pela PUC Angel. Então, a PUC Angel está entrando em Florianópolis, que é da PUC, que é da própria PUC, e assumir esse novo desafio, além de estar conhecendo, né, estou há pouco tempo em Floripa, vai fazer aí um ano, ainda com este desafio de estar à frente desse comitê. Entendi. Mas hoje tu presta serviço para gestores, no caso? Isso, eu estou com a minha mentoria, que ele é exatamente para clínicas, para profissionais que são da área da saúde, que estão ali num processo de transição, que sentem muita dificuldade, além da minha consultoria. Então, a mentoria ela é com consultoria. Então, eu tenho mentorados que são donos de clínica, alguns queriam ser empreendedores, queriam deixar de ser só atender e ter agora o seu negócio. Então, eu faço todo esse trabalho de ajudá-lo em todo o planejamento, de se enxergar enquanto empreendedor, porque é completamente diferente. Você ser técnico, você atender na parte assistencial, depois você ser gestor, como aquelas clínicas também que estão com dificuldade na gestão, na organização dela. Então, eu faço esse trabalho também de ajudar, porque eu tive a clínica, me trouxe a bagagem, vi a necessidade do mercado, enquanto vários profissionais que são da área da saúde têm a sua clínica e têm a dificuldade de gerir ela. Então, por entender isso, depois que eu vim para Floripa, eu disse, não, agora eu acho que eu tenho que ir para um outro lado. Eu tenho que ajudar quem está precisando enxergar o seu negócio, ou quem quer ter o seu negócio. Sim, entendi. Isso independente se for médico ou qualquer outro profissional da saúde. Independente. E quais são os maiores desafios que tu vê assim nas clínicas? Os maiores desafios é exatamente quando você fala dele ser enquanto profissional, técnico mesmo, dele enxergar o seu negócio, de se enxergar enquanto líder. Sim. Então, esses profissionais, os donos de clínica, eles têm essa dificuldade de organizar realmente a clínica, de entender o que são processos, o que são fluxos, como é que tem que montar uma equipe, como vai fazer a contratação dessa equipe. Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. O que eu preciso colocar para funcionar
como é que eu faço para olhar relatório? Tem relatório? Tem clínica que não tem sistema. Sim. Né? Então, vai tudo por base do achismo, é tudo na mão. Então, fica muito perdido, muito desorganizado. Então, a grande dificuldade que eu vejo dos donos de clínica, dos profissionais que querem ser donos de clínica ou que já tenham, é exatamente saber gerir realmente, entender do seu negócio. Sim. Porque está tudo bem, eu digo assim, está tudo bem, você não tem no seu currículo. Você aprender a ser um empreendedor, a aprender a parte de administração. Mas você precisa estudar. Você precisa de alguém, então, para te orientar, para te ajudar. Então, esse tem sido um grande desafio. E ou a pessoa contrata um administrador sênior, né? Sim. Que também não deve ser fácil de achar, de dar certo. E a pessoa também tem que começar o negócio todo do zero, né? Sim, mas aí para você, eu digo assim, para você contratar alguém, Tem primeiro, que saber. você tem que saber pelo menos o seu negócio. Minimamente você tem que saber, né? Você não precisa saber o detalhe, mas você precisa olhar de forma macro para o que você precisa para cada coisa do seu negócio. Então, como é que você vai contratar alguém se você não sabe nem o que você quer? Você não sabe cobrar, você não sabe o que você quer. Realmente, que se de fato está precisando. Na verdade, você vai acabar querendo alguém que arrume, é isso, que organize para você. Sim. Mas você não vai saber avaliar se ela tem essa competência e habilidade que você precisa. Exato. Eu acho que isso em qualquer empresa, né? Tem toda essa parte, tu acabou nichando para essa área, né? Que é a minha expertise. Isso que tu aprendeu, mas eu acho que todo empresário passa por um monte de caminhos das pedras, né, que eu falo. Sim. Mas eu imagino também que o profissional da saúde, mesmo falando de médico, por exemplo, deve se formar e achar que vai sair atendendo e pronto, né? Exato. E não só isso, não só atendendo, como eu digo que ele não enxerga que o próprio consultório dele já é um negócio. Então é uma empresa. Já é uma empresa. Ele não enxerga, ele acha assim, é apenas um consultório, é apenas uma sala de atendimento. Então, aí já começa um desafio da mentalidade dele. Exato. Né? Ele enxerga aquilo como algo muito pequeno. E, na verdade, a partir dali, ele pode se preparar para ele organizar esse consultório dele, colocar um sistema para ter controle, ele poder fazer quais são os fluxos de atendimento que ele precisa. Tudo isso já vai dando base para ele ter crescimento. Enquanto ele olha para o consultório dele como algo pequeno, ele não vai crescer. Sim, mentalidade, né? Mas eu acho até que, né, eu sou profissional da saúde, né? Me formei como farmacêutica. E a gente tem cadeira de gestão na faculdade. Mas isso não quer dizer nada, né? Faz uma cadeira de gestão, tu não sabe nada do que quer dizer aquilo. Tu vai ali, vai dar uma estudadinha e depois... É porque vocês devem, na parte farmacêutica, vocês devem enxergar de uma forma bem rasa. Bem rasa, E aí, o que vai, na verdade, te ajudar na gestão é a prática. Então, se você realmente, já que você, óbvio, você vai ter que estudar mais, ir mais a fundo, procurar, e a prática. Ver exatamente, se colocar em setores que te tragam esses desafios da gestão, administração, dentro daquela empresa, até mesmo, por exemplo, na parte farmacêutica, na farmácia, o que eu posso estar fazendo para ajudar nessa questão de controle? Porque eu acredito que a parte farmacêutica é muito porque tem essa questão de controle. Né? E o farmacêutico precisa olhar isso. Então, basicamente, na verdade, é você se aprofundar e ter a prática, se desafiar. Exato. Seria legal, né? Todo mundo, até qualquer empresa, né? Eu, por exemplo, tenho agência aqui de marketing, né? Eu contratei também algumas consultorias para mim. E muitas coisas a gente vai vendo assim, nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Nunca tinha pensado nisso, que eu teria que fazer isso. Nossa, não vi isso aqui. Né? Se eu não tivesse contratado, ia demorar muito mais tempo para enxergar, né? Esses gargalos que a gente não enxerga, né? E é tanta coisa, né? Tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer. Como tu falou, né? Tem o RH, tem toda essa parte. Até tem uma consultoria que eu faço, que ela é 360. E ela fala, né? Tem várias áreas. Tem o marketing, tem o financeiro, tem o comercial, tem os processos, tem o RH. E, meu Deus do céu, às vezes dá vontade de sair correndo. Exatamente, mas é para poder organizar o negócio. Exato. Porque senão fica tudo... Você contrata uma pessoa que ela é multi, você quer que ela resolva tudo, ela vai viver apagando incêndio. E não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Então, enquanto você, de fato, não olhar... eu digo que é com seriedade, com planejamento, com estratégia para o negócio, e ver o que precisa e corrigir o quanto antes, melhor.
Porque senão você pode crescer e vai crescer de forma desorganizada. E aí, depois para organizar, é muito mais custoso. E isso se não quebrar. Nem me fale. Né? Então, tanto a consultoria, a mentoria, ela é exatamente para isso. É para encurtar esse caminho, para ajudar, porque é alguém que não tem só a parte teórica, ele tem a prática, Exato. ele já vivenciou isso. Então, ele vai te ajudar dentro daquilo, ele vai olhar para o teu negócio e vai dizer, ó, precisa disso, disso e disso. E a hora que tem que dar também, que eu digo que é falar sério, dar aquela puxada de orelha, também a gente precisa fazer, porque às vezes a gente vê umas coisas assim, meu Deus, não, olha, desta forma aqui, não pode seguir mais assim, então tem que falar sério. Às vezes a gente até fica assim, meu Deus, a pessoa me contratou e eu vou falar com ela de uma forma... Como se fosse superior, né? Exato. Né? Mas eu tenho que ser verdadeira. Digo, ó, eu fui contratada para te ajudar. E eu, desde o início, eu já deixo logo a pessoa avisada. Sim. Eu vou te falar coisas que provavelmente você não vai gostar de escutar. Mas eu preciso que você tenha maturidade para escutar e fazer o que precisa ser feito. Claro, com certeza. Eu tenho hoje uma consultoria vigente, né? Que está me ajudando bastante. E tem que ser humilde, né? Porque ela sabe muito mais que eu. Então, às vezes eu não concordo e ela fala assim, não, vai ser assim, assim, assado, e depois tu vai ver que vai acontecer isso, aquilo. Daí eu olho e digo, bah, é verdade, aconteceu exatamente o que ela falou. E eu não queria fazer, mas beleza, eu vou seguir pra ver, né? Porque eu tô contratando, tô pagando e tô fazendo todo o trabalho ali em cima daquilo ali. Por que eu não vou executar o que ela tá me pedindo, né? Mas eu imagino que tenha muito empresário que não dá o braço a torcer. Exato, porque o que acontece? É a história também que diz assim, eu sei de tudo. Então, enquanto tem pessoas, empresários que acham dessa forma, eles ficam vivendo o problema deles. Então, são resistentes à mudança, resistentes a se abrir, a aprender, a ter a humildade. Exato. Então, a outra pessoa, se a gente o empresário contrata uma consultoria ou uma mentoria, ela vem exatamente para ajudar a melhorar aquilo que existe. Que se ele contratou, é porque, com certeza, ele já começou a sentir que não estava legal. Mas é só quando sente que a dor está bem grande, que normalmente parece... Quando é que a gente vai no dentista quando a gente está com dor de dente? Porque antes disso a gente não vai. Né? Então, a gente... normalmente, quem tem essa questão, essa mentalidade de achar que já sabe de tudo... não gosta de buscar outras pessoas para ajudar. E tem também um desafio que eu percebi em mim, né? Que às vezes a gente delarga as coisas, né? E a gente contrata um profissional e acha que, tipo, não, deixa que agora tá tudo resolvido. Não precisa olhar para isso, né? E aí tu vai ignorando, vai procrastinando, quando tu vê, virou uma bola de neve. Sim. Então, o delargar também, né? É bem diferente do delegar. Agora eu comecei também a prestar mais atenção nisso. E quando tu tá junto, não adianta aquele negócio, né? O olho do dono... É o que engorda o gado. É o que engorda o gado, isso aí. Então, não adianta, né? Imagina contratar e achar que deixa tudo na mão de quem tu contratou, né? Não existe isso. Não, até porque para você poder formar uma equipe, você precisa saber direcionar. Então, se você deixar tudo muito solto... a equipe vai fazer como ela entende, como ela bem entende. Ou seja, não tem direcionamento. Então, você, enquanto dono da empresa, ou uma liderança, um gestor, você é o líder. Então, eles esperam por você. Exato. Se você deixa na mão, cada um faz o que bem entende, vira bagunça. E aí, você depois vai cobrar uma coisa que nem você... Na verdade, você não passou para eles. Foi tu que criou aquilo. Exato. Então, quando você tem clareza disso, e aí você entende... Aí, novamente, vem mentalidade. Eu tenho clareza que eu tenho dificuldade de liderar, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de cobrar. Eu não sei cobrar. Por alguma situação, eu me sinto mal de cobrar. E eu acho que a pessoa já tem que saber, né? E aí, vira uma bola de neve. Então, quando você entende, você tem essa clareza, opa... eu preciso me corrigir aqui. Sim. Eu preciso ver o que eu preciso cobrar. E aí você vai... tudo é treino. Aí você vai treinando essas cobranças. Não, vou fazer um planejamento. O que eu quero da equipe? Vou passando para a equipe. Vou vendo em quanto tempo eu tenho que estar cobrando isso deles, que eles têm que me dar resultado. Eles vão começar a sentir também. E isso faz com que a equipe tenha mais responsabilidade também. Porque ela sabe que ela vai ser cobrada. Exato.
né? E que ela precisa entregar alguma coisa. Então, e aí você vai conhecendo a sua equipe também, vai se aproximando mais da equipe, e isso vai gerando confiança. Aí, conforme a sua equipe vai ficando madura, aí você consegue deixar ela mais solta. Porque aí também tem a outra questão, tem liderança que é muito controlador, não sabe soltar. Né? E você precisa, na verdade, o papel do líder é prepara a equipe, entende cada um da equipe e tem que deixar ela bem madura para que ela saiba da responsabilidade, para que ela te entregue o resultado sem você estar em cima dela. Exato, senão tu não consegue descansar nunca, né? Não vai sair. Exato. Nossa, é um desafio gigante. Eu sempre falo, né? Falei 1000 vezes já aqui, até no podcast mesmo, que é difícil ser empresário, né? Tu tem que ter uma decisão. Tipo, se tu soubesse, às vezes, todo o caminho que tu vai passar, às vezes tu não decide ser, né? Sim. Não é todo mundo que tem o estômago. Né? Estômago de dar errado, estômago de levar não, estômago de ter que lidar com pessoas. Nossa, quem não nasceu pronto para isso... Ou você se prepara para ser, porque às vezes eu acho que as pessoas romantizam o que é empreender. Acham que, não, deixa só eu abrir uma empresa, já é o suficiente, mas ela não sabe, na verdade, o que vem por trás. E por isso, aí existem estatísticas de empresas que em menos de um ano fecham. Então, é porque, na verdade, a pessoa ela tem a mentalidade, vamos dizer assim, de CLT ainda. Ela acha que ela vai dar conta de ter uma empresa, que ela só quer trabalhar de forma independente, mas ela não sabe, na verdade, como gerir a empresa dela. Então, você precisa ter... Primeiro, tem que ter perfil. Você falou, tem que ter estômago, tem perfil. Você empreender é topar desafio. É desafio todo dia. Todo dia. Mas é legal também que a gente evolui muito como pessoa, né? Evolui, sabe lidar, tenha mais calma, mais paciência, né? Eu lembro quando eu comecei o meu negócio, meu Deus, eu já queria tudo para ontem, mas não adianta. Só eu que vou passar mal, porque não é para ontem, é tudo um caminho, né? Sim. Mas eu imagino que o profissional da saúde seja um pouco mais desafiador até, né? Por essa questão de... Eu falo do médico, né? Imagino que os biomédicos, os enfermeiros sejam um pouco diferentes. Mas eu acho que o médico já deve achar que vou sair cobrando alto, vou ganhar dinheiro e tá tudo bem. Mas não é bem assim. Então, por isso que acaba que tem clínicas que o médico, ele faz plantão fora, faz as cirurgias fora, para poder ainda sustentar a clínica dele. Porque ele ainda não consegue, na verdade, olhar para a clínica dele como negócio e entender o que ele precisa fazer para ela poder crescer. Então, ele acha que, quando ele se vê, ele não tem tempo para nada. Né? Ele não consegue estar com a família porque ele está buscando ter faturamento para cobrir um outro que está ali no vermelho. Então, ele tem essa dificuldade médica. Ele acha que só ele atender, basta só ele, ele já dá conta de tudo. Ele dá conta de atender, ele dá conta de ser o gestor da clínica dele. Aí ele ainda vai atender plantão, ele ainda vai fazer cirurgia, ele vai fazer uma porção de coisas. E ele precisa de ajuda, na verdade. A gente tem alguns clientes médicos, né? E um dos primeiros clientes que eu atendi, que eu atendo até hoje, ele fazia até os anúncios dele no Google, de tráfego. E eu olhei pra ele assim, mas ele é bem autodidata. Assim, e ele faz bem mesmo as coisas que ele faz, né? Tanto que ele é maravilhoso na cirurgia dele. Mas, ao mesmo tempo, eu disse assim, como assim? Tu faz o teu anúncio do Google? E ele fazia para mais profissionais da clínica, porque ele tem 2 clínicas. Então, ele fazia para a clínica, para os outros profissionais, e ele que gerenciava tudo. E eu disse, não, pelo amor de Deus. Daí agora a gente que faz os anúncios dele, né? Agora ele tem um pouco mais de paz. Mas eu acho também que é muito para essa questão da confiança, né? Também. De confiar no profissional, né? Falando um pouco de agência, né? Um pouco de marketing. E muito profissional ruim também por aí, né? E acaba dando frustração no médico, ou enfim, qualquer outra área, né? Mas eu acho que ele já estava um pouco frustrado e, não vou confiar em ninguém, deixa assim. Né? Sim. Imagino que tenha sido isso. Também, essa questão, quando o médico, o profissional, ele já sabe fazer, ele vai ficar tentando fazer ali, porque ele acha que ele faz bem. Só que o tempo que ele está levando para fazer aquilo, ele poderia estar se dedicando para olhar para alguma outra coisa que é muito mais importante dentro da clínica dele. Não, e nem isso, né? Uma cirurgia, por exemplo, desse médico que eu tô falando, custa R$4.000. Sim. E tu tá 1 hora fazendo gestão de anúncio? Exato. Por isso você precisa terceirizar. E aí é que vem.
quando ele enxerga exatamente o que eu preciso delegar e o que cabe a mim fazer. Exato. Então, fica mais fácil realmente para ele, para que ele realmente possa se dedicar, porque o tempo dele é precioso e ele precisa estar olhando de forma estratégica para o negócio dele. Então, tem o que ele está fazendo, os anúncios dele, realmente, que ele pode estar passando, e sim, vem essa questão, porque existe uma dor dessa questão da parte do marketing, de você conseguir encontrar uma agência, na verdade, que entregue resultado, que faça com... digo que é com uma responsabilidade, tem essa entrega. Já existe essa questão da confiança, mas existe também essa dificuldade do próprio gestor entender o que é a prioridade para ele. Entender o valor do tempo dele, no que ele precisa. Não, eu sei fazer isso. Quando você está iniciando é uma coisa. Às vezes você está iniciando, você está pequenininho, não tenho recursos agora, ok, você fazer. Eu sei fazer, ou então eu vou aprender a fazer porque eu preciso. Mas depois que você já tem, não justifica. Então, contrata, passa, delega, terceiriza. Entendeu? E aí foca no que é o principal. Mas o marketing é uma área também que a pessoa tem que trabalhar na clínica, no seu negócio, né? Precisa trabalhar na clínica. E o marketing, que é outra questão que eu vejo, as pessoas, os donos das clínicas, eles não conseguem enxergar realmente o marketing como algo prioritário. Exatamente. E eu vejo que é fundamental o marketing. É marketing com comercial. Está associado. Com certeza. Né? Então, de olhar relatórios, métricas, como é que está? É estratégia. Né? Sentar para fazer a estratégia junto com a agência, ter alguém dentro da empresa que faça essa ponte entre a agência e a empresa, porque às vezes a agência não está lá todo dia. Então, é bom ter uma pessoa responsável para estar fazendo esse trabalho, de estar passando as informações, porque isso facilita e muito e melhora o resultado. Eu acho que daí entra naquele ponto que eu falei de delargar, né? Porque isso já aconteceu com a gente também, de o médico delargar. Contratei a agência, agora deu, tá tudo resolvido. É porque a ideia que se tem, na verdade, bem é essa. Contratei a agência faz tudo. Ela faz tudo. Então, ela vai me entregar, tá tudo certo. Mas não. Exato. É porque falta conhecimento, entender que é estratégia também. Exatamente. Você precisa sentar, você precisa saber o que você vai cobrar da agência. Eu preciso ver com a agência exatamente as métricas, o que tem da questão dos anúncios, o que teve de resultado de anúncio, quanto teve de investimento e quanto já teve de retorno, quanto voltou. Então, quando ele começa a ter clareza disso, ele começa a entender, olhar o marketing de uma outra forma, o que a maioria das clínicas elas não veem assim. Elas acham que é só fazer um vídeo, é só fazer uma postagenzinha, que já é o suficiente. Ou então, ainda tem muitas que fazem o panfleto eletrônico, né, que não vende só para dizer que tem, que está ali no Instagram, que está se posicionando de alguma forma, mas aquilo não conecta. Exato. Eu ando fazendo umas palestras, né, e eu sempre falo, né, que coloco de exemplo lá uma médica, uma psiquiatra, que o Instagram dela nem é tão bonito assim, mas ela posta todo dia e ela posta um monte de conteúdo que conecta, ela é uma psiquiatra, conecta com as pessoas que estão assistindo, com as dores das pessoas, né? Então, na psiquiatria tem várias dores. Então, ela vai focando na dor ali. E aí, eu, inclusive, fui uma pessoa que comecei a seguir ela e eu tinha uma dúvida que eu queria tirar, fui marcar uma consulta com ela e era mais de R$3.000 a consulta, online. E aí, só por ela estar posicionada, né? Então, assim, eu vejo realmente que, bem como tu falou, às vezes eles acham que não é uma prioridade. Mas se tu se posicionar, às vezes demora um pouquinho, né? Mas tu consegue... Imagina, uma pessoa com mais de 1 milhão de seguidor, não vai cobrar mais caro? Óbvio que vai. Vai. Com certeza, é outra visibilidade, né? Com certeza. E o posicionamento no marketing, o Instagram é vitrine. Então, às vezes, o profissional não é tão bom, mas ele se vende tão bem no Instagram. Exato. Que as pessoas acabam indo em busca. Se conectam e vão em busca dele. Exato. E tem profissionais que são excelentes, mas não estão bem posicionados e estão perdendo clientes aí. Então, eu prezo muito também por isso, até dar orientação e vendo, lógico, a realidade de cada clínica, que eu estou ali atuando, mentorando,
mas é para que tenham a visão exatamente da questão do marketing e a gente entender, passar para eles esse entendimento de que, ó, chegou aqui, você tem que contratar uma agência, vamos ver uma agência, fazer, porque precisa disso, disso. E aí eu começo a orientar para que eles possam realmente mostrar todo o serviço deles, toda a qualidade, então trazer essa autoridade realmente deles. Então também tenho essa preocupação com a visibilidade. Claro. Então não é só, eu digo que a minha mentoria, você falou, eu faço uma consultoria 360, a minha mentoria é 360, que é mentoria com consultoria, eu olho tudo. E para poder exatamente trazer a visão do negócio, o que ele precisa, de fato, vou ver qual é a principal dor, mas às vezes a principal dor que ele está dizendo para mim que para ele não é a principal dor, é outra. Que ele nem sabe. Que ele nem sabe. E aí a gente vai descobrindo conforme eu vou obtendo as informações ali da clínica, eu vou entendendo o que realmente precisa fazer. Esse negócio é a nível de consciência, né? Às vezes a gente não está se ligando do que a gente está errando, né? E aí a gente não enxerga, por isso que eu disse, né? Às vezes, quando eu estou em mentoria também, sempre vem uma coisa assim que eu digo, é verdade. Não tinha pensado. E às vezes a gente é cego, né? Sim. E é bem legal, assim. Eu gosto muito acho que leva a gente muito mais rápido pra frente. Contratar alguém com mais experiência, né? Sim. Mas e hoje tu me conta uma história de algum cliente que tu atendeu, um case de sucesso teu, assim, que tu gosta. Que eu gosto... eu digo que o meu case foi logo meu primeiro mentorado, que é um profissional que tinha um sonho de empreender, ele só queria ter uma clínica e ele não entendia o que era ter uma clínica. Ele é fonoaudiólogo, tem uma história bonita, já coordenador de plano de saúde, tudo dentro da área, da parte de terapias. Só que ele queria ter o espaço dele, ter a clínica dele. E aí nós comecei a trabalhar, eu digo que são as bases. Você trabalhar com autoconhecimento e mentalidade é a base de tudo. Então, antes de empreender, dele se sentir seguro para fazer, a gente primeiro começou a trabalhar essa parte dele, antes dele definir. Eu disse, ok, primeiro você ainda vai definir, de fato, criar essa coragem para empreender. Então, vamos primeiro trabalhar aqui a parte de autoconhecimento e mentalidade. A gente olhou, ele descobriu limites dele, crenças limitantes que ele não tinha clareza, não via. A mentalidade, hoje é uma coisa que ele fala sempre para mim, estou trabalhando minha mentalidade de crescimento, Amália. Tudo quando ele vem, um desafio para ele, estou trabalhando minha mentalidade de crescimento. Hoje ele não paralisa mais, antigamente ele paralisava. Ele pensava em abrir uma clínica, ia pegar um empréstimo, ia começar assim, de uma forma... Toda errada. Ia se enrolar muito. E aí a gente começou. Trabalhamos essa parte primeiro mental e depois ele veio com a questão da clínica. Constituindo a clínica, vendo o espaço, fez todo o planejamento. E ele, em 6 meses, ele saiu de uma sala sublocada, que ele atendia 2 vezes na semana nessa sala, sublocada. Ainda atendia numa outra clínica. Só no espaço dele, com poucos dias da semana atendendo, ele aumentou o faturamento dele em 60%. Nossa. Então, ele já teve um upgrade ali bem expressivo, bem rápido. E ele, eu digo assim, quando o mentorado ele é dedicado, ele obtém resultados. Com certeza. E ele é muito dedicado. Então, tudo que eu falo, ele põe logo em prática e logo ele me dá o feedback e ele faz além do que eu digo. Ele já vai, eu vou mostrando para ele o caminho, eu dou a visão. Aí ele amplia aquela visão. Legal. E aí ele me traz o resultado do que ele já conseguiu, do que já está encaminhado. E fiquei super feliz agora, no final do ano, ele sentou dezembro, 2 dias, fez balanço da clínica dele. Olha aí. Está formando agora, vai começar a formar a equipe dele agora em janeiro. Então, ele já começou a preparar todos os processos da clínica e agora ele está formando a equipe, a contratação da equipe. Legal. Então, ele, para mim, é um case de muito sucesso, porque é uma pessoa que tinha medo e que, mesmo com medo, ia empreender, mas ia fazer tudo errado, pegar empréstimo, tudo. E hoje ele diz, Amália, sabe qual é a única dívida que eu tenho?
é de uma cadeira que eu comprei parcelado, o resto todo ele não precisou de empréstimo. Legal. Né? Então, isso para mim é um case de sucesso, porque ele se planejou, hoje ele vai vendo, vai lidando com os desafios que tem. Recentemente chegou um paciente para ele que é da Angola e é árabe, e só fala inglês e árabe, e ele se amalha, fazia tempo que eu não falava inglês, ele tinha que continuar com o meu curso de inglês, e como é que eu ia atender essa família? E ele pegou e disse, não, isso é bom para o meu negócio, isso é um desafio. Bora aprender. Bora. Ele vai retomar agora o curso de inglês, tudinho, ficou com o paciente. Então, e para mim isso, assim, é muita satisfação. Eu digo que eu sou... Parece aquela mãe que sente satisfação de ver o filho quando ele está fazendo as coisas. É assim que eu fico com os meus mentorados. Eu fico muito satisfeita de ver o crescimento deles. Sim. E fico vibrando. Então, quando eu vi, eu disse, meu Deus... Olha só, eu ajudei, impulsionei, mostrei. Ele enxergou, ele hoje enxerga o potencial dele cada dia mais, porque é uma descoberta. E ele tá indo embora, fazendo as coisas. Né? Legal. Eu também abri uma mentoria no ano passado, né? Agora eu tenho uma mentorada, mas eu não foquei nisso, não comecei a vender mais e tudo mais. Mas eu tenho um certo problema, assim, porque se a pessoa não é assim, que nem o teu mentorado, já me incomoda, porque, tipo, poxa, tá me pagando, tá me contratando, aí não tem tempo para conversar comigo, não aplica as coisas que eu peço, aí não adianta, né? Daí eu fico pensando, como que eu vou saber, como que eu vou encontrar os clientes que estão a fim de fazer o negócio acontecer, entendeu? E aí vem uma coisa que eu aprendi. Você tem que saber dizer não para aquele cliente que não tem... perfil. Porque às vezes a gente quer ajudar, a gente vê que quando a gente pelo menos eu penso pelo que eu tenho percebido, assim, até por mim, quando eu decidi entrar com mentoria, eu vi exatamente a dificuldade e a necessidade. Várias pessoas vinham me pedir ajuda, eu dava já mentoria, consultoria de graça. Aí eu peguei e disse, não, eu vou cobrar por isso. As pessoas precisam, eu vejo que as pessoas estão... Só que tem muitas pessoas que precisam, mas não aplicam. É o de largar, né? Aí fica difícil. Então, a responsabilidade não é minha. Eu estou para ajudar, você está me pagando para me ajudar. Mas se você não fizer, não vai obter resultado e a culpa não é minha. Então, você tem que ter consciência disso. Aí, por isso, a pessoa precisa ter maturidade e entender que a responsabilidade é dessa. Então, por isso que eu falo, mentalidade não tem como, tem que trabalhar a mentalidade. De início, né? De início, tem que trabalhar. Porque ela não consegue se enxergar e ela continua tendo um comportamento de criança, porque criança é que faz isso. Escolhe. É a sensação de que alguém vai te salvar. Exato. Chegou a Amália, vai resolver tudo agora, eu não preciso fazer muita coisa. Só que não é assim. Você tem que trabalhar. Exato. É você que vai fazer. Eu estou do seu lado para te acompanhar. Eu vou te dar uma direção, mas é você que vai fazer. E você precisa entender isso. Então, e aí é uma conversa séria que você tem que ter. Né? Da opção de orelha, conversa séria, olha, dessa forma. E se não está correspondendo, não... Eu sei que a gente quer ajudar, mas não vale a pena, porque a gente também se frustra. Exato. Eu também estou aprendendo muito agora essa parte da comunicação, né? De deixar tudo alinhado antes. Tipo, vai ser isso aqui, nós vamos fazer isso, o primeiro passo é esse, tanto com o cliente quanto com a equipe, assim, né? Então, o que tem que ser feito? Qual que é a minha expectativa? É isso, né? Então, quanto mentoria, né? Acho que é legal dizer, assim, né? Não vai ser esse nosso passo, eu preciso de 1 hora por semana. Sempre que eu vou vender, eu falo isso. 1 hora por semana você tem que ter para mim, porque se não tiver, não vai dar certo. Então, até a minha advogada falou pra gente fazer um termo de responsabilidade pro cliente. Que eu já tive cliente que não fala, não responde, não faz reunião, não quer fazer gravação. Por que então contratou? Mas sempre tem, né? Não adianta. Acho que as pessoas, elas querem fazer tudo, só que às vezes não conseguem também, né? Não, mas elas querem, mas é aquilo, é mentalidade. Eu já vi muito, assim, pelos meus que eu enfrento ali. Eu tenho esse, que é o meu, que ele é super dedicado, mas eu tenho exatamente alguns que não me dão retorno e eu tenho que estar perguntando, e aí, como é que tá? Daí tu se sente em desequilíbrio, né? Queria entregar, não tô conseguindo. Como é que tá? Aí eu preciso de feedback, eu preciso saber o que já foi feito. Exato. Eu preciso de retorno.
Então, para poder ver o que precisa ainda ser ajustado. E o pior de tudo é que depois a pessoa não tem resultado e ainda fala mal ou da mentoria ou da agência, enfim, né? Exato. Só que aí, por isso, eu estou até aqui, ó. Eu estou indo em busca. Como é que tá? Eu preciso saber. Foi feito. Então, o mentor é um líder. Ele está ali, é uma pessoa que está para cobrar também. Gostaria que todos os mentorados tivessem essa maturidade de chegar exatamente de poder dar essa resposta para a gente, mas não, a gente precisa estar ainda atrás deles nesse sentido. Mas eu penso que conforme, eu digo assim, tudo que a gente vibra, a gente atrai. Então, a gente... Enquanto a gente ainda está com uma certa insegurança, eu acho que a gente ainda atrai pessoas assim para mentorar. Pode ser. E conforme a gente vai criando mais essa confiança interna e sabendo exatamente botar limites, quem eu não aceito para ser meu mentorado, você seleciona, dizer não, você vai começar a atrair mentorados realmente responsáveis. E isso é um processo, é uma transição que a gente vai passando. Percebendo, né? Dessa forma. E quando tu... O que a pessoa que, né, um gestor, por exemplo, de uma clínica, ele tem que... Alerta vermelho, assim. Estou precisando de ajuda. Quais são os sintomas, digamos assim? Primeiro sintoma é ele ver que ele não... Ele está desorganizado. Está desorganizado, ele não está conseguindo, de fato, dar conta... E que ele precisa de apoio. Que ele precisa reconhecer que ele precisa de ajuda. Que ele sozinho, ele não está conseguindo. Sim, não está conseguindo vender. Não. Ou não está conseguindo organizar os processos. Nem tem processo, às vezes, né? Não tem processo, às vezes não tem sistema. Ele está tendo dificuldade com a equipe dele, seja a equipe de funcionários, a equipe de atendimento mesmo, seja médico, terapeuta, a equipe. Então, quando ele começa a reconhecer isso, porque o que acontece? Ele só se dá conta de verdade quando está estourando o financeiro dele. A dor vem no bolso. Ele não, enquanto está sinalizando em outras áreas, eu resolvo. Mas quando ele começa a ver que o faturamento dele está caindo e que as contas estão aumentando e que ele está caindo e está ficando no vermelho, algo está errado, ele começa a se desesperar. E aí é o ponto dele realmente... Esse já é um momento, assim, já é crítico. A sinalização já foi dada antes, na verdade. Mas ali é um momento crítico, que ele precisa urgente ir em busca de alguém para ajudá-lo a organizar a casa. Então, ele precisa ter a humildade de aceitar uma mentoria, mas ele precisa reconhecer que ele precisa disso. Porque se ele não reconhecer, ele não vai conseguir. Sim. E existe um passo a passo, assim, que tu poderia dizer aqui, tipo, ter os processos estabelecidos, ter uma ferramenta né, para cuidar do sistema? Primeiro ponto de que seja o tamanho que for da clínica, como eu falei, até um consultório tem que ter, sistema. Sem sistema, você fica no achismo. Sistema de controle de clientes? Sistema de gerenciamento. O sistema de gerenciamento, que tem um sistema de gerenciamento de clínica. Ele vê desde o atendimento, estoque financeiro. Aí tem sistemas que são robustos e tem sistemas menores. Não é um sistema só de atendimento, agenda. Porque acaba que eles começam atendendo e eles colocam lá na agenda do Google. Por lá. Tá ótimo aquilo. Não. Sistema. Porque sistema não corre o risco de ter erro. Porque não tem como ficar lá corrigindo as coisas. Por exemplo, se eu fiz um lançamento, fica tudo registrado. Quem lançou, quem fez a alteração. Então, você consegue visualizar. Então, aquilo te dá segurança. Então, sem sistema, você fica perdido. Então, o primeiro ponto é sistema. E aí, a gente tem sistema de gerenciamento geral, que tem sistemas que, no caso de clínica, vem com prontuário médico, prontuário eletrônico. Quando a gente fala de terapias, e principalmente tem as terapias para clínicas de neurodesenvolvimento, que envolve vários protocolos, este tipo de sistema, normalmente para a sala de atendimento, ele não é o mais adequado. Então, aí a gente vai para
tem sistemas específicos que é só para sala de atendimento de terapias. Né? Porque aí já você coloca todas as informações do teu paciente lá, te ajuda a gerar relatório, te ajuda a enxergar a equipe. Às vezes você está falando em relação à família, também já te ajuda na comunicação com a família, porque a família também ela pode estar com o aplicativo desse sistema e visualizar o que está acontecendo, ela está sabendo ali do dia a dia. Porque quando a gente fala de neurodesenvolvimento, normalmente falar de autismo, são muitas terapias, são vários dias, então é um sistema, ele é diferente, precisa ser diferenciado. Entendi. Então, para mim, eu vejo que o principal disso é sistema. Quando você põe sistema, aí já vem questão de fluxo. Você começa a estabelecer fluxo de atendimento. Como é que é o meu atendimento? Quando o paciente chega, como é que eu vou receber esse paciente? Quais são as primeiras informações que eu tenho que pegar desse atendimento? O próprio sistema ele já ajuda também nisso, porque você vai alimentar o sistema com as informações do paciente. Depois que ele vai para a sala de atendimento, quais são os protocolos que eu vou utilizar? Então, tem... Eu, se eu pudesse dar uma dica, né, que eu, como empresária, né, se eu pudesse ter arrumado tudo antes para começar tudo prontinho, né? Só que a gente não sabe o que é isso, né? Não sei como alertar as pessoas ou dizer para elas os caminhos. É para isso que serve a mentoria também, né? Sim. Mas eu acho que quando a gente está começando um negócio, a gente não tem noção de nada disso, né? Não. E aí, se tivesse, se eu pudesse voltar atrás, não, primeiro eu vou organizar meus processos, deixar tudo bonitinho, e aí eu quero que todo mundo faça assim. E aí eu ia começar por esse lado, mas aí agora que tem que começar a ajustar tudo que ficou, né? Então, acho que é uma dica para qualquer negócio. Qualquer negócio. E um outro ponto você quer empreender, quer montar uma clínica, eu digo, pegue um caderno, não precisa no computador, pegue um caderno, anote tudo que você vai precisar fazer de investimento. Coloque lá, um deles é sistema. Coloque lá quanto é a sala que eu vou alugar. Você precisa olhar custos. Para você enxergar exatamente, saber se você vai ter condições de manter aquilo ou em quanto tempo, qual é o prazo que você vai fazer. Então, quantos pacientes tem que atender para poder dar conta daquilo. Aí você coloca tudo que é necessário para você poder enxergar. Quanto é um computador, quanto é uma cadeira, o que eu preciso... Tudo que tem de investimento na sala. Aí vem exatamente também enxergar dentro desta sala de atendimento... se eu tenho uma sala, 2 salas, 3 salas, qual é a minha capacidade de atendimento? Se eu tiver com elas girando full time, de segunda a sexta, e aí coloco os horários, quanto é que é o valor, né, o meu ticket médio de atendimento? Para você poder entender quanto aquilo vai te dar de faturamento. Pode te dar de faturamento se você estiver com ela funcionando, com esse plano todo. Mas aí é um plano. Não vou começar com ela. Nunca você começa com ela bombando. Você começa pouquinho. Mas você enxerga que você pode chegar naquele quantitativo, naquele faturamento. Sim. Enquanto você não faz isso, você está trabalhando no escuro. Às vezes você está ganhando ali um faturamento de 20 mil. E aí você não sabe o potencial que você tem dentro do espaço que você tem, dependendo da quantidade de salas de atendimento. E aí você fica assim... Você fica perdido. E reclamando, nem as contas chegando. Então, assim, quando você começa a olhar assim, nossa, o meu negócio tem potencial. Porque se ele não enxerga número, ele não sabe. Então, meu negócio tem potencial. Hoje eu estou com 20. Mas se eu fizer, aí começa a vir as estratégias. Se eu fizer essas ações aqui, eu posso chegar nos 150 mil, nos 200 mil, que aquele espaço ele tem condições de... E vira um sonho também, né? Que tu vai indo atrás daquilo, né? Tipo, lei da atração. Tu começa a sonhar, a ver, já enxergar, né? Até essa sala que a gente está aqui hoje foi um sonho durante um ano. Ai, legal. E eu imaginava, e eu falava da sala do podcast, eu falava, né? E aconteceu exatamente como eu sonhei. Mas eu não fiz esse plano todo aí que tu está dizendo, não. Que eu deveria ter feito. Mas eu sonhava, eu ficava imaginando. E aí, quando veio, aconteceu. Então, além de ter uma estratégia para executar... também se torna um sonho e aí tu vai atrás daquilo, né? Exato. Tu quer pegar aquilo. Exato, porque se torna tangível. Então, é importante você visualizar e se botar no papel. Eu gosto de trabalhar de 2 formas.
Por sinal, é uma dinâmica que eu faço com os meus, é isso. Né? Vamos fazer um plano de ação, vamos fazer um mapa da vida extraordinária, fazer a visualização, então, de tudo que você quer de conquista, e vamos fazer um plano de ação para isso. Como é que você vai executar para que isso, de fato, se realize? Como é que tu vai chegar lá, né? Exato. Porque sem isso, você não tem clareza. Você não passa... Fica só no mental. E você fica... Eu digo, a gente, às vezes, fica esperando aquilo. Não, um dia vai chegar. Eu digo, não vai chegar com um laço né? Na porta da gente. Não vai chegar desse jeito se a gente não for em busca. Tudo aquilo que a gente quer, que a gente sonha, eu penso que Deus colocou no coração da gente. Então, por isso, a gente sonha. Ele está disponível para a gente. Se eu vou em busca, faço movimentos de em busca, ele cada vez mais se aproxima de mim. Agora, se eu ficar paralisada, ele vai ficar parado também ali. Se desistir também, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, acho que quando você começa a ter essa clareza que depende do teu movimento, que depende que você se sinta responsável pelas ações realmente para você conquistar aquilo, e você estabelece um plano de ação, começa a visualizar, começa a fazer toda essa movimentação, você alcança. Não, pode ser em alguns meses, às vezes um ano, um pouco mais, mas você vai conseguir, você vai perceber porque vem mensagens, você começa a sentir aquilo, começa a fluir as coisas. Não é fácil, mas acontece. É isso aí. Bom, foi bem legal a nossa conversa, gostei bastante. Deixa aí pro pessoal o teu @, para te encontrar, onde que te encontra. O meu Instagram é Amália com 2 L's, mentora. Por lá tem todo o meu contato também, tem o meu WhatsApp, é só me seguir. E ali você pode também agendar uma sessão estratégica comigo. Ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, pelo teu tempo. E você que está aí assistindo o nosso episódio, compartilha com alguém que possa se interessar por esse assunto. E quem sabe um dia você também não pode vir aqui no nosso podcast. Muito obrigada.